Agora chegou no ponto polêmico aqui. Agora a gente vai brigar aqui, a gente vai, acho que você vai fazer diferente, eu vou fazer qual que você prefere. Não pode ficar em cima do muro. Bem, vamos lá. Você prefere, caríssimos amantes da corrida, sejam todos bem-vindos ao canal Corrida Consciência. E olha que bacana, chegou quem estava faltando. Em janeiro nós tivemos aqui vários youtubers e o Dario falou assim: Vitor, calma um pouquinho que eu estou de férias, mas quando eu voltar a gente vai gravar. E está aqui cumprindo a promessa. Dario, muito obrigado pela sua participação aqui no canal e eu gostaria, para a gente começar esse bate-bola, que você pudesse se apresentar para as pessoas que estão aqui e apresentar o seu canal também, o Corrida Simples, um dos canais de corrida que mais cresceu nos últimos anos dentro do YouTube. Pô, primeiro aí, prazer aí estar falando com você. Já era para ter saído esse papo antes, né? Mas eu tava aí... Uma época eu tava muito cansado, tive que tirar umas férias, 3 anos sem férias, não tava aguentando mais, mas chegou a hora, né? Então vai ser um prazer aí a gente estar conversando, estar trocando uma ideia. Assim, para quem não me conhece, meu nome é Dario, né? O pessoal me conhece mais como Abelardo. Eu sou professor de educação física também, assim como o Vitor, né? Já fui atleta profissional durante 6 anos. Durante 6 anos eu só treinava e estudava, né, ao mesmo tempo. Depois eu parei porque, infelizmente, resumidamente, assim, é muito difícil viver de esporte aqui no Brasil. E você chega numa certa idade que é difícil você viver do sonho e tal. Então eu resolvi parar com o alto rendimento e iniciei o treinamento assim, de pessoas, né? Comecei a treinar a galera e tal. E aí comecei presencialmente aqui na minha cidade, né, treinando pessoal, montando equipe de corrida, dando aula de personal de corrida, uma aula particular. Eu sempre trabalhei só com a corrida, né? Só na minha época de estágio que eu fiz estágio de musculação, natação e tal. Depois que eu me formei, eu fiquei só na corrida, venho fazendo cursos e tal, especializações. Então, basicamente, é isso, né? Eu tô aí vivo de corrida faz, né, mais de 11 anos aí que eu só estou no mundo da corrida, né? 24 horas por dia. Eu gosto bastante, sou até um pouco bitolado. Graças a Deus, aí hoje eu consigo viver legal de corrida, assim como professor, né? E basicamente é isso aí, né? Um pouco do Dario e tal, né? Bom conhecer um pouco mais as pessoas que a gente vê pelo vídeo, vê no YouTube, mas às vezes não tem essa noção de quanto tempo que a pessoa tem de estrada. A gente vê só do YouTube e esquece que a pessoa tem uma vida antes, né, de estar aqui no YouTube, né? E aí, essa vida antes do YouTube, eu queria te perguntar exatamente isso. Como que foi o seu começo na corrida? Eu sempre joguei futebol, né? Sempre gostei de jogar, assim, por saúde mesmo, para brincar e tal. Tentei um tempinho ser jogador profissional, mas nunca tive o dom em si, né? E quando eu não trabalhava, eu sempre não jogava tanto, mas eu corria muito. Então eu tinha um condicionamento legal, porque eu ainda não estava trabalhando, e eu jogava direto. E aí você fica com ritmo de jogo, vamos falar assim, né? Só que aí eu comecei a trabalhar. Tive uns empregos menores, de entregar panfleto em Lava Rápido, até que quase com 17 ali, mais ou menos, quase 18 já, eu entrei numa oficina de funilaria e pintura, né? Lixar carro, varrer o chão, fazer um monte de coisa. Eu entrava tipo 7:30 da manhã e saía todo dia 8, às vezes 9 da noite. E aí eu continuei querendo jogar bola de fim de semana. Só que aí não rendia, né? Não conseguia mais correr, não tinha fôlego nenhum. Era a semana inteira trabalhando pra caramba, então não dava certo. Aí eu queria voltar a ter o meu condicionamento. Então eu comecei a sair da oficina, no dia que eu conseguia sair um pouco mais cedo, tipo 6 e pouco e tal, e eu ia correr, fui tentar correr, né? Eu não tinha noção nenhuma do que era o esporte corrida. Eu sabia que existia, mas não tinha interesse nessa época. E aí eu comecei a ir na pista de atletismo da minha cidade aqui, Bragança Paulista, e eu corria o tanto que eu aguentava, sem noção de ritmo, às vezes saía que nem louco. Só que aí tinha um projeto da cidade, um projeto social, né? Do professor Maurício Dubar, que comandava, que foi até o cara que eu sou grato, que ele me ajudou muito no começo. E eu achei bacana que era uma orientação, tinha todas as provas, pessoal do salto em distância, provas de velocidade, provas mais longas, e eu achei bacana. Ele falou que daria para eu treinar, que era um projeto mais social, só que eu teria que chegar ali umas 6 horas, né? Aí eu fiz um bem bolado lá na oficina, os caras não gostaram muito a princípio, mas eu falei que eu precisava sair no horário, que não tinha o que fazer, né?
consegui sair tipo 6h30, eu chegava com a aula já iniciada, essa aula de atletismo, né? Então eu perdia tipo o aquecimento, o começo, mas eu pegava o restante da aula. Fui aprendendo, fui entendendo, já gostei de cara, e de cara, assim, eu já tinha muita resistência, né? Ele pedia para correr 15 minutos no fim do treino. Quando eu aprendi, eu peguei uma regularidade, eu já tinha um fôlego muito bom. Eu já era tipo o cara que mais corria ali nesses 15 minutos de todo mundo. Tentei ficar nessa equipe querendo me profissionalizar já, mas ainda trabalhando, né, na oficina. Só que aí não dava. Então eu decidi sair da oficina, ficar sem salário e tentar a carreira de atleta. Só que na equipe da cidade era mais social, então não tinha como viver da equipe, né? Aí eu peguei e fiz um teste na Orcamp Unimed, que é uma equipe grande de Campinas, sempre foi assim, top 2, top 3 do país. Aí eu fiz um teste lá de 3 quilômetros, só que eu quebrei no 2. Eu tinha que correr 3 forte para ver se valia a pena eles me federarem. Aí eu saí muito rápido, mas eles falaram para eu parar no 2 que eu tinha quebrado. Só que esses meus 2.000 metros já tinha dado 6 e pouco. Ritmo aí de 3,20 e pouco e tal. Então tinha uma certa genética, né, na época aí. E aí eu comecei e fiquei. Aí fiquei na Orcamp, sempre tentando assim fazer resultado para ter salário, porque a equipe não dá salário se você ainda não tem resultado, né? É uma coisa que até a gente tem que entender. Você passou num teste, mas você não ganhou uma corrida ainda, né? Mas aí eu fui correndo bastante corrida de rua, ganhei bastante prova de 5 e 10. Saí do Orcamp, tentei outras equipes que me arrumavam alguma coisa. Cheguei até a morar com os quenianos em Taubaté, na equipe do professor Luiz Antônio. Passei um mês com os quenianos, conhecendo a cultura deles. E fui tentando, cara. Fiquei 6 anos nisso. 6 anos a minha vida era treinar, comer, dormir e ir para a faculdade. Era só isso. Mas aí é muito complicado, que nem eu falei no início, aí a parte financeira, né? Então, por mais que eu corresse legal até, eu ia evoluir mais ainda. Só que essa questão foi o que me limitou mesmo, entendeu? Terminei os estudos e tal, já comecei a dar aula. Eu nunca imaginei que eu ia ser professor de educação física, nunca esperei isso, que ia ser treinador. E sempre fui um cara assim, muito tímido, muito reservado, né? Até hoje eu sou, claro que hoje eu sei conversar, trocar mais ideias, Mais ou sei falar em menos, né? público. Mais ou Tímido, menos. mais ou menos. Seu vídeo não mostra isso, não. Né? Não, que o vídeo também, se for ver, é gravado, aí é de boa, né? Mas, assim, presencialmente eu ainda sou um pouco, entendeu? Eu luto contra isso. Mas, claro que hoje eu me viro por conta da profissão. Eu acredito em Deus. Para mim, foi meio que a vontade de Deus na minha vida aí, né? Quem não acredita em Deus foi a vontade do destino, né? E você chegou a correr 21, 42 também? Então, eu corria mais 5 e 10, né? Aí, o 21 eu já fiz prova como treino. Nunca treinei específico, assim, para correr um 21, né? Já cheguei a fazer 21 para 1,14, 1,13 rodando. Dentro do longão, eu já cheguei a fazer 1,13, quando eu só treinava, né? Hoje eu não vou correr essa marca aí, que o pessoal às vezes quer cobrar, mas isso daí é quando eu só treinava. Mas o que eu mais especializei foi prova de 5 e 10, fiz umas 2, 3 de 21, mas só rodando mesmo, dessa forma que eu falei, e nunca cheguei a pensar no 42, né? Agora que eu tô assim, mais com outra rotina e tal, que eu quero começar a correr prova longa, porque eu não tenho mais tempo para treinar, que exige uma prova curta, de estar descansado, para treinar intensidade. Então, para mim, hoje é mais fácil eu treinar para uma maratona, por mais que leva mais tempo, só que é um treino, teoricamente, um pouquinho mais sossegado do que eu ter que chegar descansado e render num treino de tiros. Então, agora eu quero partir para as maratonas, até para trabalhar a cabeça também, questão de ansiedade, que eu acho bem interessante, né? Então, daqui para frente, eu quero correr mais prova de 21 e 42. Agora chegou no ponto polêmico aqui. Agora a gente vai brigar aqui, a gente vai, ó, se estivesse perto, era porque, ó, é o seguinte, que é corrida consciência. Eu já terminei o meu mestrado há alguns anos, pretendo iniciar o doutorado. Você manda um vídeo aí falando que artigo não serve para nada. O que é isso, Dari? Eu fiquei na dúvida, hein, cara? O que é isso? Explica aí direito aí, pessoal, por favor. Então, eu fiz um vidinho lá brincando lá no Instagram, lá falando que não adianta o cara interpretar só o artigo científico se ele não tem prática, né? Se o cara é um cara que, sei lá, escreve um monte de artigo, interpreta e tal, mas chega na hora de treinar uma pessoa, ele não consegue fazer na prática. E aí gerou uma polêmica, né? O pessoal caiu matando. Por incrível que pareça, a maioria que caiu matando nem é da área. Não são nem professor, não desmerecendo assim, mas o cara não é da área, não afeta ele em nada. E aí ficou uma polêmica e tal, até arranquei esse vídeo,
Mas, assim, o que eu quis dizer, né, basicamente falando, é que, assim, óbvio que o professor ele tem que saber interpretar um artigo científico, isso já começa na faculdade. Depois você sabe aí bem que se o cara vai fazer um mestrado, um doutorado, ele vai ter que saber fazer isso. Só que também, se o cara quer ser um cara que não é só da parte assim de ensino teórico, ele vai ter que saber fazer a prática. E nem sempre tudo que está no artigo vai casar com a prática, né? Você pega um artigo que fez um estudo com 10 indivíduos de 20 a 25 anos com sobrepeso. E aí, na prática, você pega um aluno que tem 40 anos e não tem sobrepeso. Então, você tem que ter a expertise prática também, né? Isso que eu quis basicamente dizer. Mas a internet é isso aí, né? Tudo vira polêmica. Aí o cara gosta de você, comenta coisa boa, uma palavra que você fala que ele não gosta, você já virou aí o terror do cara, né? O cara xinga até a família. Mas, infelizmente, faz parte disso daí, né? A gente está se expondo aí, expondo uma opinião. Mas, basicamente, foi isso, a polêmica aí, né? E é lógico que eu vi esse vídeo e entendi totalmente a sua opinião, concordo com ela, assim como outros professores que a gente já teve aqui no canal. Um é meu amigo pessoal, o professor Marcos Benício, terminando o doutorado em HIT. Como ele fala assim, Vitor, eu sou doutor de beira de pista, eu não sou doutor de laboratório, porque se eu não estiver aqui na pista, se eu não estiver vendo o cara correndo, não vai adiantar nada todos os dados que eu produzi na minha pesquisa. E também a mesma fala do professor Guilherme de Agostinho, que também é doutor em bioquímica, mas é técnico da seleção brasileira de ultratreio. Então ele fala assim, olha, uma coisa tem que estar sempre ligada com a outra. O artigo, se você foi exatamente o que você falou. Se você pega a informação do artigo e não consegue interpretar, ou se aquele artigo foi feito com a metodologia que não casa com a sua necessidade, ele não vai realmente servir para muita coisa. Então era por isso que eu queria abordar aqui com você essa polêmica, porque na verdade não tem polêmica, é muito mais do que uma opinião, é uma verdade, porque a gente tem que ter o conhecimento atrelado com a prática sempre, para aquilo que se torne realmente útil, né? E aí você encerra, né, digamos assim, a sua carreira no alto rendimento, começa a treinar as pessoas, e qual o momento que você fala assim, vou criar um canal no YouTube? Que isso é doideira. O que aconteceu? Então, quando eu comecei assim, né, tipo, dando aula para poucas pessoas, só que aí o pessoal já me conhecia das provas da região e eu fazia tudo diferente. Tudo que as assessorias faziam de um jeito, eu fazia, às vezes, a coisa parecida, mas do meu jeito. Então, isso foi gerando um certo destaque também porque, assim, modéstia à parte, eu já tinha um conhecimento legal, né? Também já tinha essa experiência de 6 anos de atletismo, tendo várias vivências. E aí começou a crescer muito a equipe, né? Eu meio que perdi o controle, comecei a tomar muito calote na minha cidade, a verdade é essa. Não tinha pegado o jeito de, tipo, é uma empresa, né? Uma equipe é uma empresa. Então, não sabia administrar direito. Por mais que minha família estava me ajudando, começou a me ajudar depois, minha namorada, eu gerava muito estresse para mim, né? Só que era o meu ganha-pão. Eu já colocava alguns vídeos dando dica no YouTube. Não no YouTube, quer dizer, no Facebook, na verdade. E aí, um dia, minha namorada falou, por que você não coloca no YouTube? Ela falou, meu cunhado também falou, coloca no YouTube, você pega o jeito, o pessoal vai gostar. E aí eu coloquei, foi em 2017, se não me falha a memória, outubro de 2017. Coloquei o primeiro, foi mais ou menos, o segundo mais ou menos, acho que o terceiro ou quarto já foi bem. Vi que começou a ir bem, comecei a fazer vídeo direto, e aí eu explorei o que o YouTube podia me trazer, porque dinheiro do YouTube a gente não ganha, é muito pouco. Então comecei a vender o treino à distância ali. E aí começou a dar muito certo. E como eu já estava nessa questão da equipe presencial, estava me dando muito trabalho, tomando calote, passando muito estresse, eu comecei a trabalhar só com o treinamento à distância, né? E aí deu certo, aí eu peguei o jeito, eu fiquei estudando o YouTube uns 6 meses. Eu ia colocando vídeo, mas estudando, vendo que tema poderia dar certo, fiquei estudando a linguagem, tanto que se você ver os meus primeiros vídeos, eu falava bem tranquilão, e eu mesmo estava achando chato, que eu queria falar muito metódico e coisa. E eu nunca falei assim tão metódico, né? Queria falar mais chique. Aí eu comecei a do nada por uma linguagem simples. Comecei a testar uma maneira de chamar o pessoal. Aí eu falava, fala Clóvis, fala Beto. Até o dia que eu falei, fala Belardo, que é uma referência a todo mundo que assiste. Aí pegou. E aí eu fui criando um conteúdo bom com um pouco de humor, né? E aí deu certo. Claro que é
é um nicho assim muito restrito, a gente não tem um público tão grande, não é igual tipo um canal de comédia, mas para mim, assim, que adora corrida de rua, eu sou muito feliz aí com o YouTube. Dá um trabalho absurdo, mas vale muito a pena, né? Mais ou menos isso aí, como que eu iniciei no YouTube. Eu acho mais bacana é que, assim, na sua vida, acredito na minha também, tem sempre o dedo da mulher, né? Fala assim, ó, vai por esse caminho aqui, que é aquela história, a mulher joga para cima ou joga para baixo, né? A minha, a sua, do jeito só joga a gente para cima, isso é muito bom. Mas aqui, a gente sempre termina com uma brincadeira. Colocar você em cima do muro. Quero ver como é que você vai se sair aqui, porque ó, normalmente eu faço já ou jamais. Mas se você for fazer diferente, eu vou fazer qual que você prefere. Não pode ficar em cima do muro. Bem, vamos lá. Você prefere corrida simples ou corrida consciência? Caramba! Vou preferir o meu, né? Não tem claro, muito... Não que eu não goste da corrida consciência, né? É certo. Você prefere YouTube ou Instagram? O YouTube, apesar do Instagram ser muito bom também, eu acho que os dois andam juntos, né? Mas o que me dá mais retorno no momento é o YouTube. Então, prefiro o YouTube. 5K ou 42K? Por hora, 5K. Mas estou começando aí a criar uma paixão aí, um amor platônico pelo 42K. Você prefere ganhar uma corrida ou que um aluno seu alcance um objetivo? Sendo sincero, até 2014 era ganhar, né? Se preocupava muito em ganhar. Até 2016 ainda eu ganhava bastante a prova, 2016, começo de 2017. Hoje, como eu me dedico mais aos alunos, a evolução do aluno, o aluno ganhar, ou baixar o tempo, ou completar a primeira maratona, né? Então, a segunda opção aí. Você prefere conhecer o Kipchoge ou conhecer o Bekele? O Bekele. Eu sou das antigas, né? Eu sou muito fã do Bekele. Eu gosto do Kipchoge, acompanho a carreira dele desde as antigas, mas eu sou um eterno fã do Bekele. Para mim, é o maior de todos os tempos, disparado, cara. Eu vejo pelas suas postagens lá da Maratona de Londres, mas os dois são fenomenais de qualquer jeito, né? Se qualquer um quiser conhecer a gente também, só ligar que a gente atende. Nossa, né? Na hora, pô. Qualquer um tá bom, né? Qualquer um dos dois, aí já seria um sonho. Bem, para a gente encerrar, Dari, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, os nossos inscritos. Primeiro aí quero agradecer aí o convite, a oportunidade, né? Parabenizar você aí pelo trabalho, que não é uma coisa fácil, leva um tempo para crescer, mas se você faz com amor, se você faz isso pensando em agregar para as pessoas e não pensando, eu vou ficar famoso, eu tenho certeza aí que vai dar certo o seu canal, porque é um conteúdo bacana, você é um cara da área, um cara que gosta de corrida, então parabéns aí, continua firme e forte, né? Quero agradecer também todo mundo aí que está assistindo, todo mundo que acompanha aí o Vitor, todo mundo que me acompanha, que está vindo aqui também. Quem não conheceu o Vitor, que de repente veio do meu canal, se inscrevam no canal dele. Eu não tenho esse negócio de guerra de canal, de ficar falando mal dos outros. Eu quero que todo mundo cresça, porque se os canais crescerem, a corrida cresce e é bom para todo mundo, né? Então, a minha meta é fazer com que todo mundo cresça. Todo mundo que produz um conteúdo bom merece aí estar crescendo, né? E é isso, falar para o pessoal também não desanimar, já está acabando toda essa situação, em breve estamos firme e forte, várias provas aí vão voltar aí esse ano ainda, eu creio, e a gente vai macetar aí com certeza. E a todos vocês que nos assistem, eu desejo que vocês sigam em frente, evoluindo sempre.